E nós estamos falando aqui sobre o profissional da semana, dermatologista. Yes. Nosso convidado especial de hoje é o doutor Tiago Silveira, que está aqui falando bastante com a gente a respeito dessa profissão. E você pode também falar com a gente, mandando a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, 0 operadora 21 991 515902. Inclusive, o Joe deixou uma pergunta aí no ar, né? Para ser feita neste bloco agora. Pode falar, Joe. Eu perguntei para o doutor o que é preciso para a gente, para ser um bom profissional, um bom dermatologista, um bom atuante na área que a pessoa escolheu. O que é preciso? Assim, eu acho que para começar, existem alguns cursos, como eu falei, de residência e pós-graduação, que fazem parte do que a gente chama de Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, existe uma sociedade, uma entidade que direciona todas as escolas de formação de dermatologista. Então, idealmente, você deveria fazer uma escola que pertença ao hall das escolas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu falei, é uma prova mais difícil de passar e tal. Porém, assim, como é uma coisa muito divulgada, as pessoas querem muito fazer dermatologia, existem pós-graduações que a gente chama de não credenciadas, que não são da sociedade. As pessoas dessas pós-graduação podem fazer uma prova no fim de curso para entrar para a Sociedade Brasileira de Dermatologia. É uma prova também difícil, que todos nós fazemos também. Então, assim, resumindo, assim, eu acho que para procurar o seu médico, procure um médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia e ele vai ter um título que chama RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Isso tem no Google, qualquer pessoa pode colocar o nome do seu médico e ver se ele tem essa qualificação. E para o médico em si, além de estudar numa escola de renome, de boa formação dermatológica, eu acho que é muito importante estudar a prática, ver paciente, ver doenças diferentes, porque a dermatologia é muito visual. Sim, é muita bater coisa o na olho memória, já... bater o olho já vê. Então, assim, você tem que ter muita experiência, trabalhar muito, estudar muito durante a formação para você conseguir ser um bom dermatologista. E estudar todas as áreas, como ela falou, cirurgia, a clínica, a patologia. Então, seria basicamente isso, uma boa formação, estudo, porque realmente é uma especialidade difícil. E, doutor, qual seria ali para o pessoal de casa saber a desvantagem e também a vantagem de ser um profissional dessa área, né? Porque, querendo ou não, toda profissão tem ali, nessa parte aqui, Sim, né? sim. É meio contra, mas também tem os prós. Conta pra gente um pouquinho. Assim, falando de uma forma bem leiga, assim, uma coisa que quando eu terminei eu pensei que vai ser uma grande vantagem eu ser dermatologista, é que eu não ia trabalhar com grandes emergências. Porque quando a gente está na formação de médico, a gente dá muito plantão, trabalha em CTI, ambulância, aquela coisa. Aquela correria louca, Aquela correria louca, e eu falava assim, já trabalhei em UPA e tal. Falei, não quero, eu quero dormir em casa. Eu quero ter as 7, 8 horas de sono, a noite de sono tranquila e tal. Então, uma grande vantagem da nossa especialidade é a gente não trabalhar, acho, com essas grandes emergências, assim, pacientes muito graves, pacientes que estão, quem é mais sensível, pacientes que têm doenças que tendem mais a levar com alguma frequência a óbito. Então, é uma especialidade mais suave nesse quesito. Por outro lado, uma desvantagem é que normalmente a gente, na dermatologia, a gente acaba, querendo ou não, trabalhando muito com a medicina estética, o que tem um lado glamouroso, interessante e tal, mas, por outro lado, você acaba mexendo com um paciente que está saudável, ele chega lá no seu consultório saudável e como dando o exemplo que você citou, ele quer mexer no pé de galinha. Você está saudável, você está ótimo, você quer colocar uma coisinha no pé de galinha. Se você não ficar satisfeita, por que mexer no que está quieto? Então, assim, existe uma certa cobrança, uma certa expectativa do paciente em relação a gente. E a questão da beleza e da estética é muito subjetivo. Então, talvez o que é belo para mim não é para você, ou o que é para você não é para mim. Ou então, a sua expectativa do seu pé de galinha seria uma atriz, uma coisa que você viu na TV que eu não consegui detectar quando você me falou e eu não consegui atingir. Então, quer dizer que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Inicialmente por isso, mexer no que está quieto, no que estava saudável, e se você não gostou, e agora? Sim. Então, assim, tem uma certa responsabilidade e uma cobrança. É uma cobrança, apesar de não ser de doença, é uma cobrança muito forte por isso também. E existe alguma rivalidade entre o dermatologista e o esteticista, doutor? Sim, existe essa briga velada? Não, rivalidade até que não. Mas o que acontece é que o público leigo normalmente é o que mais faz essa entre aspas, rivalidade, porque eles confundem onde a atuação de um e onde a atuação do outro. Mas, na verdade, são especialidades complementares, que o esteticista ele pode fazer um terceiro grau em estética ou até um curso técnico em estética, só que ele não é apto para fazer coisas mais invasivas, como as pequenas cirurgias, alguns tratamentos mais invasivos com agulhas, como preenchimento.
mas ele é muito apto para fazer uma drenagem linfática, massagem modeladora, massagem Algo mais relaxante, superficial, né? limpeza de pele, mais ou menos isso, como se fosse algo mais superficial. Então, por exemplo, no meu consultório, eu tenho uma esteticista que trabalha comigo. Porque muitas vezes eu preciso de um paciente que tem muito cravinho, vamos fazer uma limpeza de pele, ou então precisa fazer uma massagem modeladora para ajudar no tratamento da celulite. Então, assim, eu faço uma coisa, eu posso fazer uma cirurgia para celulite, que é do médico fazer, mas aí depois uma drenagem linfática, uma massagem modeladora, eu passo para ela fazer. Então, são coisas complementares. Claro que muitas vezes alguns profissionais entram na área do outro, a gente vê muito isso, acho como qualquer especialidade, mas o ideal é que sejam trabalhos unidos. Então, é muito comum ter o consultório dermatológico ter uma esteticista, como no meu também, então isso ajuda muito. E existe algo que talvez pode ser ruim nessa questão, se quando um profissional entra na área do outro sem ser capacitado, sem poder? Isso é uma discussão que é muito grande hoje em dia, até no Conselho Federal de Medicina e outras especialidades, falar o médico pode fazer tal coisa, outros profissionais de saúde, por exemplo, farmacêutico, dentista, esteticista, fisioterapeuta, pode ou não pode fazer. Isso é uma discussão muito grande e até mexe com o ego, mexe com outras questões também, mas a minha opinião e de muitos amigos meus é o seguinte: eu acho que se um profissional se considera apto para fazer uma coisa, tem uma coisa no nosso juramento de medicina que a gente faz, que você nunca pode tratar um paciente com negligência, imprudência e imperícia. Resumindo, você tem que fazer uma coisa que você é capaz de fazer e com responsabilidade. E o que eu acho? Quando uma especialidade começa a agir na outra, como por exemplo, esse exemplo que eu citei então, para não falar de outras áreas, se a esteticista resolve operar uma celulite, se por acaso der uma complicação, ela vai saber tratar? Se der uma infecção, se der uma necrose, se der uma cicatriz, ela vai saber tratar? Eu acho que começa por aí. Então, o que a gente vê, o que tem visto muito por aí, não sei se vocês acompanham às vezes as coisas da mídia, é que uns profissionais tentam fazer uma coisinha que está na moda, porque às vezes fica atraído financeiramente, mas quando a paciente complica, dá uma infecção, dá uma necrose, não sabe o que fazer. Então, aí eu começo por aí, não deveria ter feito desde o começo. Se não sabe o que fazer com a batata quente, então seria mais ou menos por essa área. Saber do começo ao final, né? Do começo ao final, Aí começam essas coisas, assim, esteticista, outros profissionais injetando silicone industrial. O que mais acontece aí, né? A gente tem tantas... Está acontecendo direto, gente morrendo por causa de, né? Gente morrendo por causa disso. Já vi várias pessoas morrerem por causa disso. Às vezes o barato sai caro, hein, gente? Não fica, vou fazer um procedimento para ficar mais bonito, mas o fulano de tal faz, mas às vezes não está nem capacitado para aquilo. Então é muito melhor você talvez juntar aquele seu dinheiro e ir, né, num profissional de fato do que você fazer em qualquer lugar, né? Realmente, porque como que fala, né? O barato sai caro depois para resolver, às vezes a pessoa nem consegue chegar a óbito, né? Mas, doutora, assim, no dia a dia, quais são os casos que mais recebe no consultório? Hoje em dia, eu acabo que, assim, a minha vida me levou para trabalhar mais com estética. Então, no meu consultório, acabo recebendo mais casos de estética e casos mais simples. Então, assim, eu pego muito queda de cabelo. Voltando a falar da calvície, queda de cabelo. Pode marcar Jorge, um amigo meu, Jorge. Pode marcar, pode chamar o Jorge também, traz junto. Coisas mais simples como acne, caspa também tem sempre. Câncer de pele eu pego com alguma frequência também. Então, como eu tento levar meus pacientes, incentivá-los a fazer esse exame que chama dermatoscopia, então o exame de pinta e câncer de pele eu pego com alguma frequência. E eu tenho muito procura no meu consultório para preenchimento e botox. Agora, aquilo que chamam de harmonização facial, as pessoas estão querendo fazer muito isso. E tratamentos estéticos diversos. Entendi. Perfeito. Você viu? Já pode marcar aí uma consulta, levar o Jorge, Não sou eu que tô Antônio, sei lá quem está precisando, não, falando aí. Não, é o Jorge. Tá interior é um aqui, amigo tenho meu. muito, aliás, Grande tá? abraço. Se quiser também te dou. Eu levo o Jorge Te para dou um pouquinho de fazer cabelo. o negócio do cabelo e a Brenda fazer o Deixa eu te pé falar uma de... coisa interessante, abrir um outro parênteses aqui. Eu tenho muita demanda para tratamento de pele negra, porque eu trabalho com pele negra há um tempo e eu sempre tive os pacientes falavam assim, a pessoa não quer tratar minha pele porque pele negra não pode fazer peeling, não pode passar um ácido, não pode... Tem muitos médicos que não têm essa ou uma coisa antiga, né? Porque os lasers antigamente é mais fácil de queimar a pele negra, ficar mais manchada. Eu tenho laser para pele negra, eu tenho alguns tratamentos de pele negra, então assim, é uma demanda que eu tenho muito. Paciente de pele negra de doenças diversas que vão a mim, que eu trabalho com pele negra há um tempo, então tem essa demanda e é bem interessante. E doutor, pessoas assim de pele negra normalmente não dão muita importância, né? Por exemplo, no sol, cuidar, né? né? Porque fala assim, tem não usa protetor mais porque a minha camadas pele do já que é o mais normal. negra, né? Não precisa... Né, Bruninho? Mas
tem que ter ali a sua importância, né? Tem. Então, até como eu trabalho com pele negra, eu dei aula num congresso, acho que já tem mais de um ano que eu dei aula no congresso, e o tema da minha aula era exatamente isso, a presença do câncer na pele negra. E um dos trabalhos que eu estava estudando foi feita uma entrevista numa população, acho que era americana, era dos Estados Unidos. 60% dos negros falavam com convicção que negro não tinha câncer de pele, então estava tranquilo, não precisava passar filtro solar. E mais ou menos 60 também falaram que nunca tinham passado filtro solar na vida. Então tem esse porém. É claro que a gente sabe que a pele negra tem menos índice de câncer de pele que a pele branca, mas tem que proteger sim. A questão da proteção existe. A pele negra, mais ou menos, a negro mais escuro, tem o equivalente como se fosse aquele FPS do filtro solar de mais ou menos 14 em relação à pele branca. Não é lá essas coisas. Assim. Tem uma certa proteção de 14, mas ainda assim tem que passar. E o câncer de pele na pele negra, o câncer o mais agressivo, que é o melanoma, acontece principalmente na sola da mão, na palma do pé. Caramba. Contrário. Palma da mão na sola do pé e ao redor das unhas. Então, outra dica aí, escurecimento ao redor das unhas, pintinha na palma da mão, na sola do pé. É interessante. É bom interessante fazer uma avaliação, Então. Doutor, você tem que ir no negócio, tá? Eu tenho aqui, doutor, quando o índice de tumores, de câncer, ele é muito grande. Sim. Quando a gente fala, acho que mais de 30% dentre todos os cânceres. E o que acontece para esse índice ele estar muito alto? É a questão da falta de cuidado das pessoas mesmo? As pessoas mesmo não se preocupam em cuidar da pele? Isso que agrava ou acaba ocasionando nesses casos? Sim, exatamente. Quase toda vez que eu comento com alguém que 30% dos nossos cânceres estão na pele, a pessoa se surpreende e fala, é engraçado, mas a minha família tem não sei quantos cânceres de mama, mas na pele eu nunca vi. O primeiro dado que é interessante é o seguinte, a gente tem muito câncer de pele, mas felizmente a maioria dos nossos cânceres de pele são cânceres do tipo carcinoma que não tem metástase, então é uma feridinha que não cicatriza e muitas vezes não levam a óbito e nem algum problema mais grave. Então a gente tem muito vozinho, que tem um monte desses câncerzinhos de pele, mas acaba morrendo de infarto, de derrame e nem sabe que tem. Mas a gente sabe que existe e por isso esse dado é tão grande. Agora, por que ele é tão grande? Tem alguns fatores. Uma que hoje em dia, felizmente, com esses métodos diagnósticos que a gente tem, esse microscópio que eu falei, a gente faz muito mais diagnóstico. Então, algumas décadas atrás, passava despercebido. Hoje, com esse microscópiozinho, a gente fala, isso é um câncer de pele. Então, isso está aumentando muito. E, segundo, a extrema exposição ao sol, mas o que a gente vê é principalmente nas gerações acima das nossas. Eu acho que a nossa geração, dos nossos filhos, vão vir com um índice muito menor, porque eles estão se cuidando muito mais, mas a população de mais ou menos 80, 60 anos por aí ainda tem muito, porque naquela geração ou não existia filtro solar, ou não se falava nisso, ou não tinham acesso. E havia muito uso de bronzeadores. O pessoal tem aquela história de passar Coca-Cola, passar ouro. Meu Deus do céu, e não ficar façam pelo isso. sol. Bronzeador. Pelo amor de Deus. Uma vez eu passei esse bronzeador, quase que eu morri. Eu passei um tal de bronzeador de cenoura. Tem muito tempo. Aí eu fui lá, né? Tá lá no parque aquático, né? O pessoal lá da igreja, né? Dá um tibum dentro d'água. Aí eu falei, quero ficar mais um pouquinho torrado, né? Aí taca ali bronzeador de cenoura. Aí beleza. Ficou a tarde toda assim. Meu amigo, no dia seguinte, a pele não ardia. A pele, ela tava dolorida. Eu não consegui nem me mexer. Eu falei, eu vou morrer. Obrigado, Deus. Obrigado, mundo. Tchau. No meu caso, eu não consigo ficar morena. Eu fico vermelha, mas não fico morena. Sério? Então, eu para de tentar. taco o bronzeador e o negócio não vai. Ela viu? Tá atacando o bronzeador. Mas então, depois para aprendi. de tentar. Você não fica Nunca morena, mais. para de tentar. É melhor parar, né? É verdade. Ou fica, ou passa Coca-Cola. Não, Coca-Cola. Não, mas limão funciona. Limão funciona. Limão deixa... Não. Doutor, mas tem alguma técnica que a pessoa ela pode fazer em casa sem essas receitas aí que todo mundo faz, né? Algo seguro, ou talvez no consultório também que não tenha tantos procedimentos complicados e tal. Tem alguma? Para o bronzeamento? Sim. Sim, tem alguns pacientes que a gente faz até o uso de suplementação alimentar com substâncias que têm os nomes difíceis, né? Licopeno, beta-caroteno, que são coisas que tem nos vegetais de cor vermelha, tipo cenoura, tomate e tal. Esses vegetais vermelhos normalmente têm essas substâncias que ajudam a aumentar o bronzeamento da pele e ainda assim fazem uma certa proteção contra o dano solar. Então, assim, em casos necessários, a gente faz no consultório até formulações
com essas vitaminas derivadas da cenoura, do tomate e tal, para a pessoa tomar. Mas, de forma geral, uma coisa, como você falou, caseira, se a pessoa quer tirar umas férias, apesar de proteger, quer ter um bronzeado um pouquinho melhor, fazer o uso de vegetais, abóbora, cenoura de cor laranja e vermelha, que o bronzeado vai ficar um pouquinho mais forte, com uma certa proteção. E outra coisa que a gente tem no mercado também, que hoje em dia a gente já tem alguma segurança, é o que a gente chama de autobronzeador, que são sprays que você passa no corpo, não precisa nem pegar sol, que nada mais é do que um pigmento, uma tinta, entre aspas, que você coloca na pele, ele pigmenta as camadas de célula morta e realmente fica bronzeado. Legal. E hoje em dia estão bem mais modernos, que antigamente a tendência desses autobronzeadores, não sei se você já viu, a pessoa ficava meio alaranjada. É o famoso Donald Trump. Também, né? Hoje em dia tem até o Donald Trump, teoricamente, diz a lenda que ele faz o uso desses... Só na cara, né? Então, por isso que ele é meio alaranjado e você vê que o olho dele é bem branquinho, porque quando você faz no rosto, você tem que proteger os olhos. Você bota um tampão. Então, assim, dizem que é isso que ele faz. Ele põe o tampãozinho aqui, põe o autobronzeador e ele fica meio alaranjado, porque a cor dele é branco, né? E assim, hoje em dia no mercado tem algumas tonalidades que tem uma coloração interessante e isso realmente não faz mal para a pele. É como se fosse uma maquiagem de pele, depois de alguns dias vai saindo, mas para quem gosta, é interessante. Aí, gente, então é importante, né, sempre ele procurar um meio seguro para não danificar a pele, de né? colocar refrigerante, limão, bronzeador, a pessoa vai passando cenoura. aí. Pelo amor de Deus, coma cenoura. Vire uma coelha para você melhorar aí a sua... Né? Coma cenoura, não use de cenoura. Isso. Mas é isso aí, gente. Tem muito mais para a gente conversar aqui, mas só no próximo bloco. Então, continua acompanhando a gente, que daqui a pouco a gente está de volta.